Olá, tudo certo? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Sou Danilo Frata, analista técnico. Desde 2017 realizo esse trabalho educacional para vocês nas redes sociais, iniciando mais um radar Danilo Frata de médio prazo, onde eu trago estudos com gráfico semanal. Se você quiser o estudo de algum ativo neste prazo, basta solicitar no comentário desse vídeo e semana que vem eu venho aqui e faço o estudo para você. Quero desejar a todos uma ótima semana de trabalho de trades, também, claro, um ótimo mês de junho. Lembrando os amigos que aqui no canal eu cubro o mercado no curto prazo, médio prazo e longo prazo. E toda virada de mês eu faço o estudo de longo prazo com o gráfico mensal. Quem quiser conferir, o vídeo está disponível aqui no canal. Neste vídeo então de hoje, de médio prazo, eu inicio trazendo o calendário econômico, né, o que pode influenciar nos mercados. Depois eu faço estudos dos mercados internacionais, dos nossos principais índices, como Ibovespa, dólar e juros, e trago aqui os destaques desta última semana que se passou. Vamos começar então aqui pelo calendário econômico, né? Verificar o que pode influenciar aqui nos mercados. Na segunda-feira, pessoal, temos de relevante nos Estados Unidos o PMI, certo? Na terça-feira não temos nada de relevante para os mercados. Quarta-feira, muito relevante aqui no Brasil, índice de inflação, né? Nesta última semana que se passou, a gente teve índice de emprego no Brasil e o PIB, que vieram muito bons, né? E o mercado subiu mais uma vez, tá certo? E aí também temos aqui o estoque de petróleo na quarta-feira nos Estados Unidos. Quinta-feira, feriado aqui no Brasil, mas nós temos pedidos iniciais de seguro-desemprego nos Estados Unidos e sexta-feira não temos nada de relevante. Uma semana aí com um calendário mais vazio, né? Vamos então aqui para os mercados, verificar como é que foi o comportamento deles nesta última semana que se passou, né? Começar pelo mercado americano, índice DXY, barra de dúvida, o prazo mais longo a tendência é de baixo, o prazo mais curto indicando aqui uma consolidação, confirme essa consolidação, se romper a máxima dessa última semana e testar topo. O S&P 500 segue em tendência de alta, né? Eu venho falando isso para você algumas semanas e meses aqui no canal. Tendência de alta do prazo mais longo, que é este movimento, e agora efetivamente aí consolidou uma nova bandeira de alta, né? Acionou aqui o pivô com gift, subindo na semana, tendência de alta, está numa região de resistência, próximo ao por Fibonacci, 4.400. Dow Jones subiu muito forte nessa semana, seguimos num belo cenário de alta, agora nós temos duas bandeiras de alta, prazo bem mais longo é de alta, né? Então pode ser acionada essa grande bandeira de alta, que é do gráfico mensal, na verdade. E no curto prazo, nós tivemos aqui, então, o pullback na LTB rompida e nós temos aqui também mais uma bandeira de alta, que é isto aqui, né? Então, barra de retomada, rompendo a máxima semana e rompendo o topo, expectativa de rally de alta neste índice. Então, ficar de olho nos ativos que compõem o índice Dow Jones, que pode dar belo movimento de alta para essa semana ou nas próximas. Anula o cenário de alta, né? Se por acaso, nessa próxima semana, cair forte e ficar abaixo da mínima da semana que se encerrou. A Nasdaq é o mercado americano mais forte, né? A gente vem de 6 semanas consecutivas de alta, segue em super ciclo de alta, próximo alvo para o Fibonacci, região de 13.800. Se for marcar topo é saudável para corrigir, para isso teria que cair forte da semana, fechar com uma barra vendedora para depois corrigir, tá? Nós temos aqui Londres, Reino Unido, o prazo mais longo é de alta, esse ano já renovou a máxima histórica, né? O prazo mais curto aqui, um movimento mais de consolidação complexo. Para ter movimento de alta nessa semana, romper a máxima da semana anterior, que deixou um belo martelo, que é o sinal comprador, né? A Alemanha também renovou máxima histórica neste ano, segue em tendência de alta. Quando ficar acima dessa linha azul, mantém um cenário bem saudável de alta, que é um pullback, né? Rompendo a máxima das últimas semanas, expectativa de retomar alta. Para anular esse cenário comprador, teria que fazer um pivô caindo, né? Pivô caindo é bom, né? Um pivô de baixa, fechando abaixo essa linha azul. Por enquanto, segue expectativa de alta. Petróleo que chegou a cair bem na semana e devolveu tudo aí, né? Teve notícia da OPEP, aí fala, se não me engano, aí, né? Aqui segue no cenário de consolidação lateral, tá? Para ter tendência de baixa, tem que romper essa linha azul que não consegue, ou seja, tem que fazer um pivô de baixa, ficando abaixo da mínima dessa última semana, que seria o único cenário de tendência, tá? E seria saudável para a inflação aqui no Brasil. Se romper a máxima essa última semana e ficar acima da máxima dela, é indicação de testar topo. Aí anularia a chance de baixa e ficaria ainda dentro dessa consolidação lateral. Nós temos o índice de ferro aí, pessoal, que está indicando possível correção, tendência forte de baixa, correção lateral, né?
Se romper aqui esse topinho, pode realizar uma correção mais forte. Índice de emergentes, o prazo mais longo, a tendência é de alta, que é este movimento. Prazo mais curto, consolidação, mas nós temos aqui uma bandeira de alta armada, né? Então, rompendo a massa dessa última semana, ficando acima da massa dessa última semana, podemos ter rally de alta no índice de emergentes. Bitcoin está nessa consolidação mais lateral, né? Quem me acompanha há muito mais tempo aqui no canal, eu comentei para vocês aqui a compra deste martelo para acionar o ombro, cabeça a ombro, o pivô aqui um tanto quanto caro, né? Segue em tendência de alta, tá? Para retomar a alta, romper 30 mil dólares. Se perder essa região atual, que é essa linha azul, manteríamos no cenário de alta, se sustentar 24 mil dólares, tá certo? Então aí, feito o estudo para vocês, os mercados estacionários, todos seguem muito bem configurados para alta, né? Ou com tendência mais forte ou mais fraca de alta, tá certo? Vamos então aqui para o nosso índice Bovespa, né, pessoal? Verificar como é que foi o fechamento dele nessa semana. Lembrando os amigos que no meu canal, no meu portal, desculpa, danilofrata.com.br, Danilo 2Ls Frata 2T, estão disponíveis as assinaturas que eu lancei no mês de maio. Meu portal aí tá de cara nova, né? Então aqui na área de assinatura está disponível minha assinatura, onde eu trago recomendações de curto prazo, DF curto prazo, e a minha assinatura de carteira semanal, onde eu trago recomendação de 3 carteiras semanais. Todas as assinaturas estão com preço de Black Friday, então com super promoção, né? Aí eu tenho a possibilidade de assinatura mensal ou anual. E eu tenho o DF Full, que é o pacote com as 2 assinaturas, né? Onde já está com preço reduzido e está com uma super promoção de Black Friday de 50%. Vou trazer novidades para vocês no próximo mês. Estou aqui quase batendo martelo para o lançamento de mais uma assinatura, tá? Então eu trago essa novidade para vocês, que vai ser incluído também no DF Full de graça aqui, basicamente, né? Quem adquirir o DF Full neste mês, basicamente vai ganhar de graça a assinatura nova que eu estou prestes a bater o martelo para lançamento para vocês. Então aproveite aí a super promoção. Essa super promoção se encerra agora, nesse começo de mês, tá certo? E para quem não me conhece, né, pessoal, eu comecei a trabalhar profissionalmente como analista técnico em 2017, onde eu fundei uma casa de análise. Então, desde lá, né, eu venho colecionando resultados positivos no curto prazo, médio prazo e longo prazo. Então, por exemplo, do curto prazo, né, esses são os resultados das minhas recomendações de 2017 até 2021, tá certo? E aí eu também tenho os resultados de médio prazo para vocês, né, que realizo recomendações desde 2017, né? E aqui, né, nas minhas assinaturas de médio prazo que eu tenho atualmente, que é a carteira semanal, já está aí com resultado extremamente positivo da assinatura. Essas carteiras semanais, eu venho realizando teste para vocês há mais de 50 semanas, né? Que me acompanha no Instagram sabe disso. Eu vinha publicando todas as semanas as carteiras, né? Sempre com belo gain aí, né? Nos fechamentos de mês. E desde que eu lancei as assinaturas, quando elas efetivamente começaram a ser comercializadas, já estão aí com belo gain, tá certo? Então eu tenho 4 semanas das assinaturas das carteiras semanais. Nesta última semana, a carteira agressiva fechou positivo 5,46 e a conservadora 0,59. A carteira agressiva e conservadora, os ativos podem permanecer mais de uma semana na carteira, né? E a carteira de giro fechou positivo 1,43. A carteira de giro, os ativos entram e saem na semana, tá certo? E aqui é o resultado das operações encerradas da assinatura, né? Desde que ela começou a rodar comercialmente para vocês. Então a carteira agressiva já está com 7,85% de gain com operações encerradas, conservadora 4,03% de gain e a de giro, né? Todas as operações iniciam e encerram na semana, 12,34% de gain, tá certo? Então aí o resultado da assinatura carteira semanal, que é a assinatura que eu tenho de médio prazo, né? E aqui o exemplo dos meus resultados, das minhas recomendações de curto prazo, da casa de análise que eu sou fundador, tá certo? Então aí trazendo um pouquinho dos resultados para vocês. Aqui o foco mais médio prazo, né? Que já que o vídeo é de médio prazo. Então vamos aqui agora sim para o Ibovespa, né, pessoal? O Ibovespa segue num forte bull market, né, um dos mercados mais fortes mundiais. Na minha interpretação é o mais forte aí, né, dos que eu acompanho.
tá? Então, fez a reversão por pivô, quando rompeu aqui a LTB, tendência forte de alta, né? Super ciclo de alta no Ibovespa. Quinta semana consecutiva de alta, está numa região de pressão de venda. Próximo alvo, 115 mil pontos, tá certo? Se não romper essa região atual aí, né? Que é essa região de pressão de venda, se for cair, tem suporte imediato em 108 mil pontos. A expectativa segue sendo de alta para o Ibovespa, mas muito cuidado para não comprar topo, né? Grande parte do nosso mercado disparou sem correção para médio prazo. Então tem que esperar, em grande parte dos ativos do Brasil, tem que esperar a correção. E as correções de médio prazo geralmente duram no mínimo 4 semanas, né? Um mês. Então não compre topo, fique alerta aí, pessoal. Quem está entrando atrasado, né? Mas ainda tem bastante coisa bacana aqui no Brasil. Os juros fechou mais uma semana caindo, super ciclo de queda, aqui o juros Day 28, o perpétuo também mais uma semana caindo, bandeira de baixa, né? Então a Bolsa de Valores já está precificando queda dos juros e quando ela vier a queda de juros efetivamente para a vida real, já vai estar tudo precificado. E aí vai ser quando a pessoa física vai entrar de vez na Bolsa para comprar topo, tá? É o que geralmente acontece, certo? Então, dólar, pessoal, o dólar caiu a semana, médio prazo segue em tendência de baixa, né? Que é o dólar perpétuo, é o dólar perpétuo e o dólar ajustado, claro, né? É o gráfico ajustado. Então segue em tendência de baixa nessa consolidação lateral, barra de retomada de baixa, perdendo menos semana e perdendo 4.900, retoma a tendência de baixa, né? Tendência de baixa a longo prazo, médio prazo e curto prazo pode iniciar uma nova tendência de baixa. Então ficando abaixo de 4.900, aqui o gráfico ajustado, próximo alvo 4.700. Então se perder a região de 4.900, podemos ter rally de baixa nesta semana, tá certo? E tem cenário de alta, Danilo? Não tem cenário de alta, não tem cenário de reversão. Se romper a máxima dessa última semana, subir forte, né? Ainda será a tendência de baixa, mas será uma tendência de baixa mais complexa, que seria guiada aqui por esta LTB. Este é o gráfico do dólar ajustado. O gráfico do dólar não ajustado é bem parecido, claro, né? Também barra de retomada, né? Inclusive aqui está mais claro ainda, uma bandeira de baixa, tá lindo para desabar, tá? Então o dólar aqui perdendo 4.900, alvos do gráfico ajustado, não ajustado, desculpa, 4.800, depois 4.700, depois 4.600. E se subir forte, Danilo, tem cenário de reversão? Não tem cenário de reversão ainda, tá? Subir forte na semana, ainda manterá a tendência de baixa, que seria uma tendência de baixa um pouquinho mais complexa, que eu chamo, que seria por esta LTB, tá? Então o dólar segue aí bem configurado para baixo, nossa bolsa bem configurada para cima, o juro segue despencando em linha reta, mercado aí claramente precificando já queda de juros no Brasil. Tá? Vamos então agora para os índices de setores, rapidinho aqui, né? O ICOM, 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas de alta, né? Não tem compra aí, óbvio, né? Tem que cuidar os ativos do setor, ainda tem ativos com compra, mas a maioria já não tem mais. O ideal seria uma correção de várias semanas para armar ombro, cabeça a ombro, tá? O índice de energia elétrica, tendência de alta, né? Reverteu aqui do pivô com gift. É uma single bar, se romper mais semana pode subir um pouquinho mais, correção lateral. Aí nós temos aqui o IFNC, super ciclo de alta, pivô acionado aqui, né? Dá para subir um pouquinho mais aí o índice financeiro. Lembrando que Bovespa, né, pessoal, é basicamente o setor financeiro, que é a IFNC, né? E aí nós temos Vale e Petro que carregam o Ibovespa nas costas, né? O IFIX, super ciclo de alta, né? Que não teremos nada técnico para a compra. E já claramente aqui é questão de juros, né? Dando juros aí. E aí nós temos o IMAT, que tendência de baixa, mas pode entrar no cenário comprador aqui, né? Se ficar acima aqui de 5.400, então ficar de olho no setor, ficar de olho em Vale aí, principalmente se o ferro puxar na semana, tá? Tendência de baixa, mesmo se subindo, tendência de baixa. O Imob super ciclo de alta, já precificando queda dos juros. A entrada foi aqui, eu comentei para vocês, né? Inclusive, né, nas minhas redes sociais eu faço estudos aqui para vocês, né? Eu fiz um estudo aqui no meu Instagram muito antes de subir do Imob, né, pessoal? E grande parte do setor não tem mais compra, tem que esperar a correção, e a correção, conforme eu já comentei vocês, demora aí no médio prazo, semanas e meses. Está aqui, tudo feito antes de subir, né? Então, forte ciclo de alta. E o úteis é a mesma coisa que o índice de energia elétrica, tendência de alta. Vamos para os principais ativos do nosso mercado, são os ativos que têm maior peso no Ibovespa, né, pessoal? Então, aumentou muito essa participação, então quase 7% de participação.
Ambev segue no cenário... Opa, abriu aqui o gráfico, vamos lá. Segue no cenário complicado, né? Quem está comprado stop curto 13,90 e quem quiser comprar rompendo a máxima das últimas 2 semanas, né? Comprar 15,01. P3C3 tendência de alta, última entrada 12,60, ganho a stop, tem que corrigir para compra. Banco do Brasil, ganho a stop, tem que corrigir para compra. Bradesco, ganho a stop, tem que corrigir para compra, né? Última entrada foi aqui 14,90. BPAC, ganho a stop, tem que corrigir para compra. Última entrada 23,80. Elet 3 é compra, rompendo a máxima anterior, que seria gatilho 3680 para reversão de tendência, então tá na iminência de reversão, para mim é compra. Equatorial, tendência de alta, comprados o stop 25,90, daria compra rompendo dessa última semana em um pullback. Itaúsa, ganho ADM stop, comprados o stop 8,30, quem quiser comprar bem atrasado para trade mais curto, rompendo a máxima da semana anterior. Itaú, mesma coisa que Itaúsa. Petro 4, ganho ADM stop, indicando voltar para a máxima histórica. RADL 3, ganho ADM stop, não tem nenhum tipo de entrada aí, tem que corrigir, tem que cair bastante para ter compra, né? Uma entrada de reversão 24,17 ou a single bar, né? 25,22. Inclusive, esse é um dos ativos que eu dei call para curto prazo no meu canal do Telegram, né? Quem quiser se inscrever no canal do Telegram, é gratuito, né? Link na descrição desse vídeo, lá eu trago informações do mercado, trago opiniões, trago estudos técnicos, né, de longo prazo, médio prazo e curto prazo. E antes eu estava soltando um monte de call de médio prazo e curto prazo antes de lançar as minhas assinaturas. E a RDL foi um dos calls de curto prazo, né? Agora eu vou soltar uma vez que outra call, né? O foco vai ser, claro, nas minhas assinaturas. Rente, ganho ADM stop, quem está com a última entrada 58,60 precisa corrigir. Suzano, ganho ADM stop, a gente estava comprando minhas carteiras semanais, eu encerrei, que está com... Aqui é reversão de tendência, né? Só que tem que esperar outro sinal para compra, não tem entrada aí. Vale, pessoal, tendência de baixa, é um dos trades que eu chamei de médio prazo lá no meu canal do Telegram, né? Que é gratuito. Se eu não me engano, a venda foi aqui ou aqui, né? Foi para o meu último alvo aí. Encerrou antes, tendência de baixa, né? Se romper massa semana pode corrigir. Quem opera contra a tendência é oportunidade aí, né? E VEG, né? Cenário de baixa. VEG, eu fiz o estudo dela alguns meses atrás. E foi aqui no meu Instagram também, né? Nas redes sociais. Eu sempre compartilho com vocês, né? Tento ao máximo compartilhar conhecimento. Aqui, né? Muitas semanas atrás eu comentei que tinha o cenário de queda, né? E aí, tendência de baixa, tá? Aqui, corrigindo diário é venda, né? Tá? Então aí os principais ativos do nosso mercado. Vamos para os destaques então de alta e de baixa desta última semana, né? Lembrando que a minha lista aqui tem mais de 200 ativos. Eu vou pegar a lista geral aqui que eu tenho. A maior alta da semana foi show, né? 40,64 de alta, não tem compra mais nenhuma aí, né? Em região de pressão de venda, última entrada de médio prazo 1,50, gain, fim de movimento, né? 80% aí em poucas semanas, 4 semanas. Diário eu comentei para vocês a entrada aqui, né? Aqui eu não faria mais, encerrou tudo aí, agora só operar vendido. Gain, aqui é gain. Em BR32, pivô aqui eu não faria, quem está comprado stop longe 637, tendência de alta. CVC, inclusive eu soltei um call dela de curto prazo, a gente levou um violino. Aqui é reversão de tendência, mas não tem entrada aí. Última entrada de médio prazo 3,25, stop 261, né? ANIM, não tem mais entrada aí também, né? Comentei vocês entrar de curto prazo aqui, então a última entrada para mim 2,50, gain, finalizado o movimento, ou ADM stop. Médio prazo não tem entrada com certeza aí, na região de pressão de venda. Azul também não tem mais entrada, né? CVC subiu 20,81, ANIM 16,67, semana, Azul 14,57, não tem entrada aí. Comentei para vocês uma entrada bem cara, aqui no vídeo que eu faço para vocês todo domingo, né? Que é este vídeo de radar aqui. Eu comentei a entrada de meia mão, não tem entrada aí, precisa corrigir muito para ter entrada. Guard 3 não tem mais entrada aí, está comprado para curto prazo e médio prazo. Hoje entrada a mais. DOTS, pular aqui, Nico, BR Foods, quem comprou single bar, stop não técnico é minha semana. E quem é mais agressivo rompendo mais semana, que eu aconselho baixar o prazo operacional. 13% de alta. Gabor 2,98, não tem mais entrada aí também. Quem pegou trade foi 2,26, ganho ADM stop, 50% em poucas semanas. CAB3 também não tem mais entrada, né? A entrada de reversão, a última foi 13,30, subiu aí 60% em 4 semanas. Tendência de alta, vai demorar muito tempo para ter oportunidade, né? Então, esse ativo, inclusive, eu namorei para dar call nas minhas assinaturas, mas infelizmente, depois que eu lancei as assinaturas, não corrigiu, né? Quem pegou, pegou, quem não pegou, não pega mais. Esperar aí semanas e meses para a compra. Agora é só baixando o prazo, trade mais curto, né?
Então aí os principais destaques de alta, né? Seguimos um bull market impressionante aqui no Brasil. Cuidado, né? Para não comprar topo, para não comprar atrasado, né? Galera atrasada aí, né? Pouca coisa para comprar no Brasil agora, tudo foi reversão de tendência, né? Os ativos subindo 30, 40% aí. E pouca coisa corrigiu até o presente momento, tá? Então tem que ter muita, mas muita paciência para se comprar no médio prazo agora, né? Ou tu vai comprar para reversão de tendência, pegar o que não subiu ou baixar o prazo operacional, né? Cuidado aí, galera que está atrasada. Algumas coisas para comprar, mas tem que filtrar bem. Destaques de queda, FSMC 3, tendência de baixa ainda, né? Também não tinha mais compra. Quem acertou fundo foi em 16, deu 60% das semanas. Se romper essa barra, retomada de baixo, mas difícil vender, tá? Operaria gráfico diário. Lentes caindo 6%, destaque de queda aqui, segundo. Tendência de baixa não tem venda. A gente B3, tendência de baixa por LTB, mas eu não faria venda. FESA, tendência de baixa, mas consolidada lateral. Quem é agressivo é venda, perdendo nessa última semana, stop mais semana, ou baixar para operacional. Odontoprev não tem entrada aí, possível single bar, aconselho baixar o prazo operacional. CPFA13 stop nos comprados. Eu botou stop mais curto. Nessa região interessa a compra, ativo para ficar de olho nesta região atual que é um pullback mais complexo. DASA 3 não tem entrada aí, né? A última entrada de médio prazo para mim foi 865, possível single bar aí. Via 3 também não tem entrada aí. Esperar gráfico diário. Fleury, ativo bem interessante para compra, pessoal. Essa semana aí é namorar a região de R$15. Quem quer antecipar trade de médio prazo pode baixar o prazo parcial para o gráfico diário e ficar de olho em compra em 15. Soja tendência de baixa, terceira semana de queda, né? Difícil vender por causa do tamanho do stop. Tá? O stop tem que ser 12,36. O não técnico 11,90. Mas é uma venda por pivô. Só tomar cuidado. O nosso mercado é extremamente comprador, né, pessoal? E Light não tem mais entrada nenhuma para médio prazo. Tinha entrada 2,25. O gain, né? Subiu mais de 120% aí. Possível single bar baixar o prazo operacional. Vamos então aqui para os ativos solicitados no vídeo da semana passada. Aqui é o micão, é caçar fundo. Aqui, cara de reversão, pessoal. Quem busca reversão de tendência, né? Habilitado aqui. Tem que acertar o rompimento, né, pessoal? Que é acertar antes de fazer o pivô. 4,350, comprinha, stop 3,990. Vamos ver aqui. Aqui, compra de single bar, rompendo na semana, stop 93. CSN3 que eu tirei das minhas carteiras semanais, né? Preferi trocar. E agora disparou, tá? Médio prazo, stop dos comprados 14,39, deu entrada aqui. Eu dei call nas minhas carteiras. Preferi trocar e agora foi. Agora uma compra atrasada, mas ok, rompeu na semana, tendência de alta reversão. FES eu comentei. O AL4, lateral complexo, tem que acertar rompimento aqui, né? Se o ferro subir, o setor sobe aqui no Brasil, né? Para mim é sempre isso, tá? O setor aqui é 100% dependente da China e do ferro. Eles fazem o que querem com o setor no Brasil. Então tem que observar o ciclo, principalmente da China, né? E do ferro. Então aqui é acertar rompimento. Quem quer tentar acertar rompimento, rompendo na semana, stop em semana. Ou não tem entrada também mais, né? Esperar a correção. Tá certo? Ativo que a gente está comprado lá no meu canal do Telegram, eu dei call em 6,10, né? Por aí. Cabeça agora não lembro direito. 6,10, dei call aqui. A última entrada aqui, né? Chegou a dar mais de 30%. Aí não tem mais nada. Esperar corrigir. Aqui, a F daqui, né? Compra, rompendo na semana, stop em semana, pullback do suporte. Lend, já comentei. Aqui é baixar o prazo operacional, né? Médio prazo, comprado, stop na casa de 1,10. E Tupi. Não tem entrada aí para médio prazo para mim, tá? Última entrada de fundo 22,90. Aqui é possível single bar, tá? Nessa região, se deixar o sinal de compra, interessa para médio prazo para reversão. Aqui eu aconselho baixar o prazo operacional, tá? Se romper 26,50, encerra a tendência de baixa de vez para buscar a região de 28. Certo? Então é isso, meus amigos. Encerrando aqui mais um radar de médio prazo. Desejar a todos aí uma ótima semana de trades, um ótimo início de mês de junho. Muito obrigado a todos pela confiança, por assistir os vídeos, deixar o seu like e compartilhar com os seus amigos. Obrigado, valeu e até mais.